E eu intitulei a mensagem dessa noite: à beira de um milagre não é o suficiente. Não, só 2 pessoas ali pegaram, eu vou falar de novo. À beira de um milagre não é o suficiente. Meu irmão, Deus não quer que você fique assistindo, Deus quer que você viva. Deus não quer que você fique na beirada da água olhando enquanto todo mundo entra no mar e submerge no mar. Ele quer que você possa entrar nas águas. Sabe por quê? Porque tem água que não é para os artelhos, não é para os joelhos, não é para os lombos, é para que você possa mergulhar e se aprofundar e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluia! E nós estamos aqui num culto onde nós cremos que a nossa fé será mobilizada. E eu intitulei essa mensagem: à beira de um milagre não é o suficiente. Por quê? Porque para que a gente possa experimentar milagre, a gente precisa estar inconformado com a realidade atual. Para que eu possa viver uma transformação e eu possa acessar um milagre, eu preciso reconhecer que do jeito que está, não está bom. Porque só vai caminhar alguém atrás de um milagre, ou vai percorrer o processo, ou se movimentar em fé, quem entendeu que a realidade que está não está boa. Porque quando a realidade está boa, eu não preciso de um milagre, eu não preciso de uma transformação. Mas quando chegou no ponto que já não dá mais, é aí quando eu começo a dizer: eu preciso de algo, eu preciso que alguém intervenha na minha situação, eu preciso que alguém intervenha na minha história. Porque deixa eu te contar algo: enquanto você consegue fazer alguma coisa, geralmente a gente faz na força do nosso braço. Mas quando chega no ponto aonde você não consegue fazer mais nada, é quando geralmente nós vamos para Deus e falamos: Deus, agora é só contigo. E olha que engraçado, era o primeiro que a gente precisaria recorrer, e não o último. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era uma adolescente, e eu compus uma música. Gente, já fui cantora de rock, você acredita? Já lá no Uruguai o povo canta rock. E eu compus uma música que dizia assim: você vai para Ele como última opção, quando Ele deveria ser a sua primeira decisão. E às vezes é o que a gente faz. A gente corre para Ele quando já não tem mais saída, quando na verdade Ele sempre foi o caminho, Ele sempre foi a porta. Então a gente precisa reconhecer que o modo em que nós estamos não dá mais. Eu me lembro que quando eu estava para ir para o Brasil, eu estava numa situação na minha vida que já as coisas não estavam bem. Quem aqui já teve seu castelo de areia derrubado? Sabe, se todo o seu projeto de vida estava montadinho na sua cabeça e começou tudo a desandar. Quem já? Quem está tendo? Disfarce. Bom, era assim que eu estava. Tudo na minha vida que eu tinha projetado, que eu tinha planejado, começou a desandar. As coisas não estavam andando da forma que eu tinha planejado. E eu me lembro que eu estava no retiro de jovens, e um pregador foi nesse retiro e ele falou uma frase que me marcou. Ele disse assim: se te incomoda ao ponto de reclamar, não te incomoda ao ponto de mudar. Aí eu falei: como assim? Peraí, me explica. Ele falou: porque quem realmente se incomoda não reclama, muda. Porque quando já não dá mais, você precisa de uma mudança. Você já não tem tempo para reclamar, porque você precisa de uma transformação. Então eu estou falando para a gente aqui nessa noite, que hoje vai dizer: deu, já basta. Eu preciso de uma intervenção de Deus na minha história. Eu preciso de uma intervenção de Deus na minha casa. Eu preciso de uma intervenção de Deus na minha empresa. Eu preciso de uma intervenção de Deus no meu casamento. Tem gente aqui assim nessa noite? Glória a Deus, irmã. Vou perguntar de novo, porque a fé sem movimento é inoperante. Tem gente aqui nessa noite que vai se levantar como inconformado, dizendo: já deu, eu quero experimentar milagre. Mas qual que é o nosso problema? Nosso problema é que geralmente nós esperamos mudanças coletivas, quando a mudança precisa ser pessoal. Nós precisamos que todo mundo faça alguma iniciativa para a gente poder mudar.
A gente quer que alguém convoque uma mudança coletiva, porque aí eu entro no barco. Então se ninguém convocou a mudança coletiva, então eu fico no mesmo lugar, quando na verdade a iniciativa não precisa ser do outro, ela pode ser minha. Eu posso decidir viver uma transformação. E eu quero falar de um texto na Bíblia, do Evangelho de João, que muito me fala de uma pessoa inconformada. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante, nos conta a história de um paralítico. Um paralítico que muitos talvez já ouviram falar. E o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, ou Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos, diga comigo, 38 anos. Não, você acha que seu milagre está demorando? Eu quero que você repita comigo, 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Deixa eu olhar aqui. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Queridos, esse texto ele vai trazer algumas informações para nós que elas são importantes para falar sobre alguém que está inconformado. Nós estamos vendo aqui um paralítico que durante 38 anos estava na mesma situação. 38 anos padecia de uma enfermidade, de uma doença, mas ele não parou de acreditar que poderia acontecer um milagre na sua vida. E quando eu falo sobre inconformados, não me mal interprete, porque tem gente que acha que inconformado é rebelde, bravinho. Não, inconformado não é aquele que quer causar. Inconformado não é aquele que quer fazer uma briguinha por qualquer coisa. Inconformado é aquele que ainda procura uma transformação, ainda está em busca de uma mudança. E quando eu olho para esse paralítico, eu posso aprender com a história dele sobre alguém que não desiste de milagres, sobre alguém que não está à beira, simplesmente olhando todo mundo viver milagres e não quer experimentar, não quer se adentrar, não quer fluir. Mas é alguém que ainda assim acredita que pode acontecer na sua história. É alguém que acredita que pode acontecer na sua vida. Sabe o que eu aprendo com esse paralítico? Primeira coisa, que o paralítico estava em desvantagem dos demais. Porque vamos entrar na cena. Eu costumo falar com os meus alunos que eu gosto que eles entrem na cena do texto bíblico como se fosse um filme. Eu gosto até de interpretar. Tem horas que eu gosto de ser até atriz. E quando eu olho para aquele texto, eu imagino o paralítico perto do tanque. Irmãos, o texto vai dizer que tinha manco,
tinha paralítico, tinha cego, tinha outros doentes. Você vai convir comigo que o cego ele tem os outros sentidos aguçados. Se quando o anjo agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, ele era curado instantaneamente, um cego talvez por ter o seu ouvido aguçado, ele conseguiria ouvir o movimento das águas se jogar. O manco poderia se esforçar e se jogar, mas o paralítico, irmão, entre o manco, o cego e o paralítico, quem estava em desvantagem? O paralítico. Por quê? Porque ele não ia conseguir ser o primeiro. É simplesmente um raciocínio lógico para entender que ele não conseguiria ser o primeiro. Então você vai convir comigo que ele estava em desvantagem dos demais. Ele não estava numa situação de probabilidade de conseguir. E olha que interessante isso. Porque um dos problemas de quando nós nos vemos na nossa vida e na nossa história em desvantagem é que muitas vezes a gente já recua antes de começar. Você está aqui comigo nessa noite? Deus vai falar ao seu coração. Tem momentos na nossa vida que a gente não vive milagre, sabe por quê? Porque você nem tentou, porque você olha para os outros e você fala, meu caso é pior, então deixa para lá. Tem caso que ainda tem probabilidade, o meu não tem probabilidade, então talvez eu tenha que me resignar a viver a situação que eu já estou vivendo e que está definida para mim. Eu me lembro que muitos anos atrás, vou confessar aqui, eu era mais gordinha. E lá no Uruguai a gente tem, eu acho que aqui também, aula de educação física na escola. Quem lembra dessa época? Irmão, toda vez que ia ter aula de educação física, eu sabia que eu ia ser a última na corrida. A gente ia que correr em volta de uma quadra. E aí ia todo mundo correr, e como eu sempre ficava por último, o que aconteceu? Eu comecei a não querer ir. Por que eu não ia? Porque eu já sabia que eu ia ser a última. Então eu preferia dar um migué e tentar não ir na aula do que continuar insistindo ao ponto de acreditar que eu poderia avançar. E esse é o nosso problema às vezes. A gente já viveu tanta desvantagem na nossa história e em momentos da nossa vida, que a gente simplesmente recuou antes de começar. A gente paralisou antes de ver alguma coisa acontecer. Por quê? Porque a desvantagem está dizendo para nós o quê? Não vai mudar. Você já tentou tantas vezes, você já foi, tem tanto culto que você já foi. O que está dizendo para você que hoje o culto fé vai acontecer alguma coisa? Você já não foi em tanto culto? Se era para acontecer, tinha acontecido em outros, mas não aconteceu. Para que você vai continuar indo? Tem vezes que Satanás tenta falar isso na nossa mente. E a gente às vezes acredita. A gente começa a paralisar antes. A gente começa a recuar antes de chegar. E deixa eu te falar algo, quem recua antes de começar não tem como vivenciar milagre. Por quê? Porque sentenciou um lugar de derrota. Olha para alguém nessa noite e fala, Deus quer te tirar desse lugar. Deus quer te ver rompendo. Deus quer te ver avançando. Meu irmão, quem olha para si mesmo e se vê numa situação de desvantagem, não está acreditando que alguma coisa possa acontecer. E esse paralítico, ele verdadeiramente estava numa situação de desvantagem. Mas sabe qual era a diferença? Ele não olhou para a sua desvantagem, ele acreditou, apesar da sua desvantagem, que ele poderia viver um milagre na sua vida. Deixa eu te explicar, sua história é problemática demais, seu problema é grande demais. Ah, pastor, o problema é que você não sabe a minha história, você não sabe meu passado, você não sabe o problema que eu estou vivendo. Porque se você soubesse, você saberia que é complicado demais. Você já viu que tem gente que você vai dar uma palavra de ânimo e ela já te responde, é complicado. Você fala, não, mas Deus vai fazer, mas é tão complicado, é uma situação tão complexa, o que ela está fazendo? Recuando antes de começar. Quando ela vê o problema maior do que Deus, ela está sentenciando a sua derrota. Mas esse homem não. Esse homem, ele poderia ouvir todas as vezes durante 38 anos alguém gritando, fui curado,
Alguém gritando: aconteceu! Alguém se submergindo dentro das águas e falando: aconteceu comigo! As águas foram agitadas, eu fui curado. E quando ele ouvia provavelmente tantas curas, ele não escolheu ficar no lugar de por que comigo não acontece, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou chegar. Não, ele escolheu provavelmente dizer: se está acontecendo e ainda acontece, é porque ainda tem expectativa para mim. Talvez vai chegar a minha hora, talvez vai chegar o meu momento, e eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto espero. Posso falar rasgado para você nessa noite? Saia do lugar de autopiedade e autocomiseração. Saia do lugar onde seu problema é pior do que os outros e parece que com você nunca vai acontecer. Ei, Deus é todo poderoso e não tem nenhuma história que Ele não possa transformar. Não tem nenhum problema que Ele não possa resolver. Ele é Deus. Seu problema não é complicado demais para o autor do universo. Meu irmão, eu quero te levar a um lugar de fé nessa noite. Em nome de Jesus, vem comigo. Em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Que quando eu olho para a história desse homem, o texto poderia dizer que havia um paralítico que há algum tempo estava nessa situação. O texto poderia dizer que quando Jesus olha para o paralítico, ele soube que o paralítico estava ali há algum tempo, mas a Bíblia faz questão em contar e relatar para nós o tempo. 38 anos. 38 anos, irmão. 38 anos que esse homem está insistindo. 38 anos que ele está esperando por alguma coisa. Não, eu vou falar a palavrinha que dói. Espera. Quem aqui pode ser sincero ao ponto de levantar a mão e falar: eu cansei de esperar, pastor? Cansei. Glória a Deus que tem uns corajosos. Ei, vou perguntar de novo: cansei de esperar? Já falou assim: já cansei. Tem horas que parece que, na verdade, eu vim no culto fé para ver se... Porque assim, se você me perguntar hoje, eu estou cansado. Se você me perguntar hoje, eu estou cansada. O tempo de espera desse homem foi longo demais. 38 anos tentando. 38 anos insistindo. Mas posso te falar algo? Para aquele que vai viver milagres, o tempo de espera pode até o abalar, mas não o faz desistir. Pode até ter dia que você está desanimado. E eu quero falar para quem teve coragem de levantar sua mão quando eu perguntei. Vou falar especificamente para você. Você pode até estar cansado, você pode até estar desgastado, mas se você está aqui nessa noite é porque você ainda acredita. É porque você não desistiu do seu milagre. Se é para o Senhor, aplauda forte. Sabe o que eu aprendo com esse paralítico? Quando o texto diz que faziam 38 anos que ele insistia, significa que é um homem que não desistiu. Significa que é um homem corajoso ao ponto de acreditar. E Deus gosta de gente que não desiste. Olha para alguém e fala para essa pessoa: Deus gosta de gente que não desiste. Agora olha para ela e fala: é você. Por que, pastora? Pega isso aqui. Porque quem não desiste é quem acredita no caráter de quem prometeu. Gente que não desiste é gente que acredita no caráter de quem deu a promessa. Sabe por quê? Porque eu preciso te falar nessa noite: o tempo não invalida as palavras de Deus. O tempo não aborta as palavras que Deus liberou. Vou falar melhor: o tempo não faz Deus desistir das promessas que Ele liberou. Então deixa eu falar aqui, querido, por que você está desistindo do que Deus não desistiu?
Por que você parou de acreditar em promessas que você recebeu há anos atrás? E você acha que Deus não vai cumprir mais, e você começou a pensar que era coisa da sua cabeça? Me fala que dia Deus não cumpriu aquilo que Ele falou. É por isso que os discípulos têm horas que eles dão umas recuadas. Eles parecem que são reprovados em alguns testes da sua caminhada com Jesus. Porque eles estão andando com Jesus, e Jesus o tempo inteiro está falando e fazendo milagres, e tudo aquilo que Jesus instruía e fazia acontecia. Imagina os discípulos andando com Jesus, e Ele falava e as coisas aconteciam, e uma multidão tem fome e Ele multiplica pães e peixes para alimentar a multidão, e tem enfermos em todo lugar e Jesus vai curando. Então aquilo que Jesus falava aquilo que Jesus falava acontecia. Só que chega um momento que Jesus entra no barco e tem uma grande tempestade. Na hora que Jesus entra no barco e Ele vai dormir, Ele vai dizer algo. Ele pisa no barco e vai dizer: passemos para o outro lado. Repare no que Deus fala. Preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus falou: passemos para o outro lado, e foi dormir. O texto vai dizer que se levanta uma grande tempestade e os discípulos ficam desesperados. Ficam tão desesperados que vão acordar Jesus. Provavelmente o desespero não é só com a tempestade, mas com o fato de, ao olhar deles, Jesus ser indiferente com eles. Só que quem não entende propósito e enxerga a atitude de Jesus como indiferença, quando na verdade é descanso. Jesus não está preocupado com a tempestade, porque Ele sabe que aquilo que Ele liberou ao entrar no barco vai acontecer. Ele diz: passemos para o outro lado. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir o que for, Ele vai chegar no outro lado. Pastora, quem fica desesperado na tempestade? Quem não ouviu o que Jesus falou. Quem fica desesperado na tempestade? Quem não prestou atenção naquilo que Jesus disse lá atrás. Eu quero orar em nome de Jesus nessa noite, para que as palavras que Jesus já falou para você possam ser retornadas à sua memória. Talvez você esqueceu coisas que Deus já te falou lá atrás, coisas que no momento que Ele falou fizeram sentido e fizeram você se movimentar, mas talvez hoje você paralisou porque você nem lembra daquilo que Deus falou. Eu oro em nome de Jesus para que essas palavras retomem vida dentro de você e te façam acreditar como o primeiro dia que você as ouviu. Jesus está no barco. Vou falar de novo: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ah, pastora, mas Ele está dormindo, não tem nada acontecendo. Não tem problema, Jesus está no barco. Pode estar dormindo, mas se Ele está no barco, existe uma garantia: não vai afundar, vai chegar do outro lado. Agora pega isso aqui que eu vou te falar. O paralítico me ensina muito o que fazer e o que não fazer, porque ele continua acreditando. Ele estava ali, ele creu, ele tentou uma e outra vez. 38 anos de tentativa. Deixa eu ir um pouco para esse lado aqui. 38 anos de tentativa. E aí chega o dia. Que dia, pastor? O dia inesperado. Chega que dia, pastor? O dia que ninguém está esperando que alguma coisa aconteça. Que dia, pastor? Aquele dia improvável. Que dia, pastor? Aquele dia que aconteceu um monte de coisa ruim e que você está cansado, você nem tem aquele fôlego para clamar. Que dia, pastora? Talvez uma quinta-feira à noite. Que chega não um anjo que agita as águas, mas aquele que faz milagres sem precisar de água ser agitada. E o texto vai dizer que quando Jesus soube
que aquele homem há 38 anos estava nessa situação. Deixa eu liberar algo aqui nessa noite para você. O seu tempo de espera e de insistência cativa a atenção de Jesus. O seu tempo de espera e de não desistência faz Jesus olhar: peraí, quanto tempo? Não, então deixa eu encontrar com ele. Sabe por quê? Porque tinha um monte de doente naquele lugar, mas não tem relato bíblico dos outros doentes. Tem relato bíblico de alguém que há 38 anos estava esperando. Pare de olhar o tempo de espera como retrocesso e comece a olhar o tempo de espera como alguém que está sendo um alerta para Jesus dizer: quanto? 38 anos? Então deixa eu encontrar com ele. Deixa eu encontrar com ele. Deixa eu encontrar com ela. 38, você falou 38, deixa eu encontrar. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para o paralítico e fala assim: você quer ser curado? Meu irmão, eu preciso que você pegue isso daqui em nome de Jesus. O paralítico está 38 anos esperando para ser. Jesus chega e faz a pergunta-chave: você quer ser? Era para responder o quê? Por favor, gente que tem fé aqui, vai que Jesus está perguntando para você. Era para responder o quê? Sim. Mas não foi o que ele respondeu. Jesus pergunta: você quer ser curado? O paralítico responde: eu não tenho quem me jogue no tanque. Vou falar de novo. Jesus está perguntando: vou falar para esse povo aqui. Jesus está perguntando: você quer ser curado? O que o paralítico estava procurando há 38 anos? Cura. Ele pergunta: você quer ser curado? O paralítico tinha que responder? Sim. Mas ele responde: eu não tenho quem me jogue no tanque. Todas as vezes que eu tento, alguém chega antes de mim. Eu não tenho quem me jogue no tanque. Deixa eu falar algo forte aqui para você nessa noite. O propósito do paralítico era a cura, mas o método que ele se apegou era o tanque. Vou explicar melhor para quem não está entendendo. O problema é que a gente quer encaixotar Deus no nosso método, quando Deus não é Deus do seu método nem do seu tempo. Ele é Deus de propósito. O método é aquilo que Ele escolhe fazer. Pastor, o que você está querendo dizer? Pare de estabelecer para Deus como é que tem que chegar o seu milagre. Pare de estabelecer para Deus como é que Ele tem que restaurar a sua casa. Pare de dizer para Deus como é que Ele tem que restaurar as suas finanças. Entenda uma coisa: mais importante do que o tanque é a cura. Tanque é método, cura é propósito. Jesus está perguntando: você quer o propósito? O paralítico está dizendo: eu quero método. Lola, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que costumamos desistir quando nós estabelecemos a forma e os prazos em que Deus deve agir. Quando Deus não faz no meu prazo e na minha forma e no método que eu quero, eu começo a desistir daquilo que Deus falou, quando na verdade Deus tem compromisso com o propósito dEle e não com o formato que a gente quer. Pastora, você está querendo dizer que tem vezes que Deus vai me frustrar? Por quê? Porque não é um Deus que quer te frustrar, é você que às vezes tem expectativas erradas na forma em como Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos e não de formatos. Vou te dar um exemplo para você poder entender. Teve cego que Ele curou numa palavra, e teve cego que Ele cuspiu, fez lodo e tocou os olhos e o cego foi curado.
e ainda teve que ir se lavar num tanque. Teve ressurreição. Lázaro teve que esperar 4 dias de morto para que houvesse ressurreição. Mas teve outros que foram ressuscitados quando simplesmente Jesus chegou e falou. Teve paralítico que os 4 amigos tiveram que descer ele pelo teto para que ele pudesse chegar perante Jesus. E teve paralítico que Jesus foi encontrar porque há 38 anos estava tentando. Deixa eu ser clara com você. Abre mão do método. Fala para Deus: tá bom, Senhor, até agora eu quis que o Senhor fizesse desse jeito. Te falo mais, tem gente aqui que não só quis que Deus fizesse de um jeito, tem gente aqui que tentou cooperar com o jeito que achava que Deus tinha que fazer. Eu estou sendo clara? Está dando para entender? Não, Deus, mas eu creio que o Senhor vai fazer quando eu começar a ver esse movimento. E se Deus não fizer o movimento, fizer de repente? Sabe o que é essa noite de hoje? É a noite de dizer: Senhor, eu não sei nada. Eu achei que eu sabia até hoje. Mas quer saber? Eu só sei de uma coisa: que eu preciso encontrar com o Senhor. Porque quando o Senhor vem, o Senhor muda o método, o Senhor muda o estilo, o Senhor revira tudo e está tudo certo, acontecendo o que o Senhor falou que ia acontecer. Não importa como, não importa onde, não importa como eu me encontrar, não importa em qual circunstância, não importa em qual situação, o que importa é que o Senhor vai fazer, e o seu método é melhor do que o meu. A gente precisa confiar na soberania de Deus. Sabe por quê? Porque não é Deus que tem que se sujeitar, somos nós que temos que nos sujeitar a Ele. Mas eu queria tanto que Ele agitasse as águas. Eu queria tanto que fosse através do tanque. Se afinal de contas há 38 anos eu estou olhando para o tanque. Eu quero que você entenda algo. Enquanto há 38 anos você olha para o tanque, esperando uma cura, esperando um milagre, tem o autor do milagre marcando um encontro para encontrar com você. Tira os olhos do tanque. Porque enquanto você está olhando para o tanque, tem ele vindo daqui. E tem gente que não consegue o perceber, porque está com os olhos no lugar errado. Olha para alguém aí e fala: tira o olhar do tanque. Quem está entendendo? Meu Deus! Deixa eu te falar algo. Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai te dar do jeito que você quer, Ele vai te dar do jeito que você precisa. Durante muitas vezes eu ouvi na minha juventude, aquela falou idosa, né? Durante muitas vezes na minha adolescência eu ouvia pregadores dizendo assim, pregadoras: você precisa fazer a lista do marido que você quer para colocar diante de Deus. E eu fiz. Quem já fez? Confessa. Aquela lista. Aí eu fiz a lista. Ai, Senhor, vou fazer uma lista. Fiz a lista. O que aconteceu? Deu errado. Por quê? Porque o problema não estava na lista, o problema estava em quem criou a lista. Porque existem momentos onde a gente não tem maturidade para estabelecer para Deus aquilo que Deus tem que fazer. E Deus nos ama tanto que Ele olha e fala: mas eu vou ter prazer de rasgar a sua lista. Se eu te der o que você está querendo, meu irmão, você se estraga. Mas como eu te amo tanto, deixa eu te dar aquilo que você precisa. E quando Ele te dá, você percebe que era muito melhor, que era bem mais elevado daquilo
você nem conseguia mensurar. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Eu faço isso para a gente continuar pregando e parecer que está acabando. Irmão, Jesus, Ele chega no sábado. Sábado naquela cultura era conhecido como dia de repouso. O que é o dia de repouso? Era o dia onde ninguém poderia exercer nenhuma tarefa relacionada a um trabalho. Era o dia do descanso. Isso se tornou um padrão ao ponto dos fariseus zelarem como uma lei. Eles esqueceram o propósito desse dia e eles quiseram estabelecer um método, perdendo o propósito. E Jesus chega aqui o dia de repouso, o dia que nada poderia acontecer. E Ele cura um paralítico, e além de curar o paralítico no dia inesperado, Ele fala para o paralítico: pega a tua maca, levanta, pega a tua maca e anda. O que ele tinha que fazer? Carregar a maca. Aquilo ali foi uma afronta. Os fariseus olharam para aquela atitude, olharam para o paralítico e falaram: o que você está fazendo? Como que você está carregando essa maca? É dia de repouso? E o paralítico fala uma frase, olha a frase dele: o homem que me curou, nem sabia quem era. Você percebeu? O homem que me curou falou para eu pegar a maca, eu peguei. Porque se me curou, falou, está falado. Eles olharam para ele e falaram: quem que é? Ele fala: não sei. Pastora, o que você está querendo dizer? Que se Jesus fez isso porque nem o conhecia, o que Ele não pode fazer por você que conhece quem é o Todo-Poderoso? Ele continua fazendo. Ele está fazendo. Aí o paralítico chega no templo. Gente, Jesus é engraçado demais. Porque o paralítico chega no templo e Jesus fala assim: olha, você está curado. Irmão, não dá para entender não. Jesus cura e ainda fala: oh, você está curado. Olha só. Só que algo aconteceu nesse encontro. Pergunta por quê? Porque quando perguntaram para o paralítico antes quem o curou, ele não sabia. Mas quando ele sai desse encontro, ele fala: foi Jesus. Agora eu sei quem foi. Foi Jesus. Jesus me curou. Jesus me tirou dessa situação. E Jesus fala: vai e não peques mais, porque agora o assunto não é mais cura. Agora o assunto é salvação. Entenda uma coisa: Jesus cura. Vou falar de novo: Jesus ainda cura, mas Ele não quer só te dar uma cura, Ele quer te dar uma vida eterna. Ele quer te dar relacionamento. Ele não quer só que você pegue o milagre, coloque debaixo do braço e vá embora dizendo: tá bom, consegui o que eu queria. Não, Ele está querendo que você se relacione. Porque quem vive um milagre pode viver 2, pode viver 3, pode viver 4, pode viver 20, pode viver 50. Porque o encontro com Jesus é sempre. É sempre. É sempre, é sempre, é sempre. Feche seus olhos aonde você está nessa noite. Você que está nos assistindo online, a presença dEle está aí onde você está. Não importa o cenário, não importa o lugar onde você se encontra, nem na situação que você se encontra.
O Todo-Poderoso está te encontrando nessa noite. O Todo-Poderoso está te dando uma oportunidade nessa noite. E talvez você chegou aqui nessa noite, nesse culto, dizendo: pastor, eu não estou aguentando mais, eu preciso que Ele faça alguma coisa. Eu preciso que Ele entre na minha história. Eu preciso que Ele mude a minha realidade. Porque já deu. Você falou aqui: eu não quero método. Eu não estou preocupado com como. Eu não estou preocupado com que jeito. Não importa. Eu só quero que Ele faça. Eu só quero que Ele chegue. Eu só quero que Ele entre. Eu só quero que Ele faça. Deixa eu te falar algo. Você não precisa do agitar das águas. Vou falar de novo. Você não precisa do agitar das águas, quando o encontro com Jesus já está garantido. Você não precisa do agitar das águas no tanque, quando o encontro foi marcado. Você não precisa do movimento das águas, quando o Todo-Poderoso está na casa. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos orar nessa noite. Eu quero orar primeiramente, especificamente, por todos aqueles, Senhor, que estão cansados de esperar, cansados. Talvez chegaram aqui nessa noite arrastados, dizendo: eu vou, não sei nem como eu vou chegar lá, mas eu vou. Eu oro agora nessa noite, te pedindo, Espírito Santo de Deus, Filho Jesus, caminha pela tua casa, caminha, encontra eles nessa noite, encontra essa mulher que está clamando, encontra esse homem que está clamando. Você que quer um encontro com Jesus nessa noite, você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, ou você estava afastado, você estava frio, você estava até desanimado com Deus, você talvez até falou: não sei se vale a pena. Eu acredito, mas eu não vejo nada acontecer. Mas por algum motivo você veio parar aqui nessa noite. Eu quero te dizer: tem um encontro esperando por você. O dia foi marcado, uma quinta-feira normal, de noite, onde ninguém tinha cantor famoso, pregador famoso, não tinha nada. Era um culto normal, mas Ele marcou esse encontro com você. Eu quero que você corra aqui para frente. Você corre para cá. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Vem, não demora. Eu quero que você corra para cá. Você que está precisando desse encontro com Jesus. Você que está dizendo: é por causa desse encontro que eu cheguei hoje. Ele marcou esse encontro comigo. Corre para cá. Vem. Sim, Espírito Santo, sim. Foi por você que Ele marcou esse encontro. Vamos, igreja, celebre. Foi por você, não fica no seu lugar. Pode vir. Não importa se você está lá no fundo. Não importa se você está esquecido lá no canto. Isso. Tem mais gente, corre para cá. Você que hoje entende que você precisa desse encontro, entenda, Ele não quer te dar só cura, Ele quer renovar a sua esperança. Ele não quer só te dar um milagre,
quer mudar a sua história. Ele não quer só curar essa ferida que tem no seu interior. Ele quer restaurar aquilo que se quebrou.